Maravilha! Pastor Milton aqui, Batista. Pastor, bem? Tudo bem? Pastor Roberto. Luciana, tudo bem, querida? Bom dia! O povo me apoia. Seja bem-vindo, vou tirar uma foto aqui do seu povo chegando. Ô Luiz, olha aqui, ó. Não, nessa semana. Vem a pastora! Chegamos! A Ana vai tirar foto. É isso aí, demorou, mas chegamos. Pastora, vem a pastora! Então, maior. Dá pra cansar, dá pra cansar. Vem cá um pouquinho! Já que eu ia tirar fotinho. Estica, Marcos. Papai de estica, Marcos. Você não entendeu? Marcos é uma beleza. Valendo! Nada festeiro, pô. Peraí, mano, uma bandeira. Peraí, Bom, eu estava quase dispensando o café, já esperando o almoço. Demorou dispensar o almoço, viu? Olha o chapinhozinho aqui, pastor Leandro. Gente, olha. Que alegria receber vocês aqui, ó. Tá? Muito emocionado. Eu ver vocês aqui. Seja muito bem-vindo. Vamos orar, agradecer a Deus, né, pela viagem. Amém? Pai, nós queremos te dar graças, meu Deus, pelo teu grande privilégio que temos de servir ao Senhor, de pertencer à família do Senhor. Obrigado, Deus, pelo empenho, pela disposição dos amados, terem vindo até aqui, obrigado pela viagem. Queremos declarar que serão dias abençoados e queremos, ó Pai, declarar que damos toda a liberdade ao agir do Teu Espírito Santo no nosso meio. Abençoe os alimentos que foram preparados, ó Deus, e que seja um tempo realmente de confraternização, de comunhão e de grande enriquecimento espiritual. Amém. Persevera, querido. Persevera. Persevera. Persevera em seguir o Senhor. Tiago capítulo 1, versículo 2 diz assim: tendo por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. A prova nunca pode ser um motivo para que você não seja perseverante. Daqui a pouco, no final da mensagem, você vai ver por quê. Permanecer na palavra. Diga comigo, permanecer na palavra. É andar em obediência. Permanecer na palavra é ser perseverante.
Permanecer na palavra é esperar. Diga para o seu irmão, bate no ombro dele e diga: espera. Pastor, eu tenho talento. Pastor, eu canto bem. Pastor, eu sei tocar. Pastor, eu sei pregar. Espera. E o tempo vai mostrar se você sabe mesmo. Espera. Tem muita gente perdendo promessa de Deus porque não sabe esperar. Tem muita gente se afundando porque não sabe esperar. Hoje, quando perguntam para mim: e Mangueirinho? Eu estou no lugar certo. Não sei ainda se eu estou fazendo a coisa certa. O tempo vai provar. Mas eu estou no lugar certo. Eu tenho convicção que eu estou no lugar certo. Convicção. Porque foi confirmado em altar, foi confirmado pelo profeta, foi trazido, caiu no coração, sentido, Deus trabalhou, estou no lugar certo. Por esperar. Existe uma outra característica dessa geração vencedora. Essa primeira característica é a característica da permanecer na palavra, através da obediência, através da perseverança e através da espera, da confiança. Agora, o apóstolo João, ele fala de uma outra característica. Qual que é? Ser fortes. É óbvio, não preciso nem dizer isso. Você sabe que ele não está falando da força do nosso braço, nem da nossa capacidade, nem da nossa inteligência, da nossa sabedoria. Ainda que Deus usa todas essas coisas, querido, Deus nos impressiona com essas coisas. Deus usa, mas Deus não se impressiona com o seu talento, com a sua habilidade. Deus não se impressiona com o seu dom. Deus não se impressiona com algumas coisas que nós nos impressionamos. Deus usa. Mas Deus não se impressiona com essas coisas. Por isso a força aqui não é uma força humana. Nós não conhecemos a Deus através da religião. Nós não conhecemos a Deus ouvindo apenas. E nós não conhecemos a Deus, e se você for escandalizar, essa é a vontade de você pegar forte sua casa, né? Você monta no ônibus, vai embora, e graças a Deus, pastor. Mas nós não conhecemos a Deus, querido, nem através de estudos bíblicos. Pastor, então como que conhece a Deus? Eu vou te mostrar alguns exemplos. Daniel orava quantas vezes ao dia? 3 vezes ao dia. Sabe onde que Daniel vai conhecer Deus? Na cova dos leões. Diga amém, irmão. Lá dentro que foi conhecer Deus. Porque ele disse para o rei: Deus não encontrou em mim nenhuma iniquidade. Por isso ele mandou um anjo para fechar a boca dos leões. Ele não